Bora lá, meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e trago conteúdos para vocês todos os dias aqui no canal, sempre te atualizando com as últimas informações do Ceará. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o jogo de ontem, falar sobre a vitória do Ceará, que venceu bem a equipe do Náutico, mas com um sinal de alerta. Quando eu digo venceu bem, é porque venceu, né? O jogo deixa sinais de alerta para o Ceará. Vamos também fazer um giro na rodada da Série B, atualizar a tabela. Importante a gente atualizar essa tabela hoje. E vamos trazer também os próximos compromissos do Alvinegro. Bora pra vinheta. Gigante Alvinegro. Meu povo, papoca aí o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo. Nos ajude a continuar crescendo aqui no canal, deixa o teu like, deixa o teu hype e se inscreve no canal. Essa é a trinca do sucesso. E claro, se você quiser ainda pode compartilhar esse vídeo com todo mundo e chamar a galera aqui pro canal do Gigante, tá? Se você quer ir além, continuar nos ajudando, deixa a tua ajuda na nossa ação solidária, tá? R$ 5 é o ponto, você incentiva muito no crescimento do meu canal e essa ação solidária é em prol de comprar o notebook do canal para a gente continuar produzindo conteúdos melhores para vocês também aqui no YouTube, tá? Então, galera, nos ajude, tá? São 3 prêmios, 3 ganhadores, uma camisa oficial do Ceará, uma camisa da Loja Nation, como uma dessas aqui, ó. Bacana demais, made in Porangaba-Sul. E uma luminária em LED lá da Idaiate, tá? Então, se você puder nos ajudar, é muito bem-vindo o teu apoio, tá bom? Vamos começar os assuntos do vídeo? Vamos lá. Público baixo, né? Ontem, por mais que nós tivemos a nossa promoção de ingressos, né? A nossa famigerada promoção de ingressos, nós tivemos um público baixo na Arena Castelão. E eu acho que o principal problema desse público baixo ontem se dá pelo horário, né? Eu fiz até um vídeo lá para as redes sociais, inclusive se você ainda não segue Gigante Alvinegro 1914 lá no nosso Instagram, eu trouxe um vídeo reclamando justamente dessa questão dos horários ruins que nós temos agora no futebol brasileiro, né? E o jogo de ontem ser num sábado, 8h30 da noite, por mais que muita gente goste do horário e tudo mais, eu considero um horário horrível. Porque assim, se você quiser fazer qualquer outra coisa fora o jogo, você não consegue. Você perde o seu sábado. Porque o jogo começa às 8h30, você vai chegar em casa mais de 11 horas da noite. Então você perdeu o que você poderia fazer, entendeu? Então, eu acredito que o horário ajudou nesse público baixo que nós tivemos na Arena Castelão. E mesmo assim, é o maior público da Série B até aqui. 14 mil pessoas é o maior público da Série B em 2026. Lamentável o nível do campeonato e a procura dos torcedores, né? A gente sabe que de times de massa nós só temos 4, praticamente, né? É o Ceará, o Fortaleza, o Sport e o Náutico. São os 4 times de massa que nós temos na Série B e quem deve ter as maiores médias de público da competição. Mas mesmo assim não deixa de ser ruim, na minha opinião, tá? Mas é isso. Vamos dar um giro na rodada aqui agora. Tivemos já 5 jogos nessa rodada. E um foi na sexta, né? A partida entre Botafogo e Criciúma aconteceu na sexta-feira. O Criciúma venceu no apagar das luzes com um golaço de falta de Otero. Sim, ele mesmo. E o Criciúma venceu. E ontem tivemos 4 jogos, né? No jogo de mais cedo, às 4 da tarde, o Juventude venceu o Goiás por 2-0, num jogo que o Goiás teve 2 jogadores expulsos. Tivemos um empate entre Sport e Avaí e um jogo cheio de reviravoltas, tá? O Avaí abre o placar, o Sport vira e no finalzinho da partida o Avaí consegue esse empate milagroso que para nós foi um bom resultado, tá? Ponte Preta e Vila Nova. Vila Nova venceu a Ponte e
A Ponte Preta vai perder quase todos os jogos dessa Série B e o Ceará incrivelmente conseguiu perder pontos para eles, mas enfim. O único ponto que a Ponte Preta tem em 4 rodadas foi aquele empate contra o Ceará. Então, é isso. E o Ceará venceu o Náutico, né? E agora vamos chegar no ponto principal desse vídeo, que foi a partida entre Ceará e Náutico ontem, onde o Ceará teve muito mais sorte do que juízo, na minha opinião, tá? Vamos lá. O Ceará chega à 3ª vitória seguida, 2 pela Série B e a vitória no Clássico pela Copa do Nordeste. São 3 jogos vencendo, 3 jogos sem sofrer gols e 5 gols feitos. São bons números? São. Mas eu acredito que a gente teve muito mais sorte do que juízo nessas 3 partidas. Para começar, que contra o Cuiabá nós tivemos 2 pênaltis para o adversário bater, e o Richard pegou os 2, pegou o rebote do segundo e ainda fez uma baita defesa no finalzinho da partida. Então eu não posso dar simplesmente o mérito à defesa do Ceará, que não tomou gols. Tenho que dar méritos ao Richard, que fez milagres naquela partida. Contra o Fortaleza, eu já acho que o Fortaleza não criou ofensivamente para ofender o Ceará. Então, contra o Fortaleza, eu vou dar mérito à defesa do Ceará, de fato, que marcou muito bem e não deixou o Fortaleza criar. Já na partida de ontem contra o Náutico, nós vimos um Náutico melhor na partida do que o Ceará. Foi bem melhor, inclusive, diga-se de passagem. Parece um time muito mais organizado dentro de campo, que sabia o que fazer melhor com a bola, que conseguia criar, conseguia triangular, sabia fazer jogadas e criou. O Náutico teve muitas oportunidades boas de gol ontem, inclusive com 3 bolas na trave, fora as defesas do Richard e as bolas travadas. Então assim, o Náutico ontem ele teve um poderio ofensivo e uma gama de criação muito superior à do Ceará. Mas o Ceará foi eficiente, né? Em uma falha do Muriel no cruzamento do Vina, a bola sobra para o Fernandinho e ele teve a felicidade de fazer aquele gol. E uma partida que não era boa do Fernandinho até então, tá? Tentava, mas errava demais. Mas ele teve a felicidade de fazer o gol. E mesmo após o gol do Ceará, o Náutico continuou melhor na partida. O momento em que o Ceará melhora já foi ali depois dos 35 minutos do segundo tempo, depois que Melk e o Wendel Silva já estavam em campo, e que o Ceará começou a criar algumas oportunidades até bem claras de fazer o segundo gol. O Melk teve 2 oportunidades, o Giulio teve uma oportunidade também bem clara, o Matheus Araújo teve uma oportunidade também bem clara numa passagem em profundidade do Sanches, que cruzou rasteiro para a área. O Matheus Araújo chega atrasado na bola, não consegue dar direção para ela. Então assim, o Ceará acabou criando oportunidade, sim, não estou aqui para ser hipócrita, mas o Náutico foi melhor na partida. Esse é o fato. O Náutico foi melhor no jogo de ontem. Então, na minha opinião, o Ceará teve muito mais sorte do que juízo nesses últimos 3 resultados. O que é que tu acha? Comenta aí tua opinião, tá? Eu quero saber tua opinião sobre esses 3 últimos jogos do Ceará. Bora lá. Próximos jogos do Alvinegro. Na próxima terça-feira, 21h30, no estádio Presidente Vargas, o Ceará enfrenta a Jacuipense pela 4ª rodada da Copa do Nordeste com obrigação de vitória, tá? Se o Ceará ainda quer se classificar na competição, o Ceará precisa vencer. Nesse momento, o Ceará é o 3º colocado do grupo com 4 pontos, abaixo de Sport, que tem 9 pontos, o Sport venceu as 3 partidas, e também do nosso Ferroviário. O Ferroviário tem 6 pontos em 9 disputados, venceu 2 jogos. E o Ferroviário agora tem mais 2 jogos mais difíceis, digamos assim. O Ferroviário ainda vai pegar o Retrô dentro de casa, que eu acredito que seja um jogo um pouco mais complicado para eles vencerem. E na última rodada eles jogam fora de casa contra a equipe do ABC. E o Ceará ainda joga contra a Jacuipense em casa e termina a rodada fora de casa contra a equipe do Maranhão. A gente se lembra de toda a dificuldade que o Ceará teve para ganhar do Maranhão na Copa do Brasil, né? Então, o Ceará necessita vencer os 2 próximos jogos e torcer por pelo menos um tropeço do Ferroviário para que possa se classificar na Copa do Nordeste. Então,
vai precisar jogar bem e jogar para valer a competição, se quiser se classificar para as quartas de final. Eu acho muito difícil que consiga se classificar em primeiro, tá? Diga-se de passagem. Porque hoje o Ceará só consegue chegar até 10 pontos. Por mais que o Sport ainda tenha um clássico contra o Fortaleza, esse jogo vai ser aqui. E eu não me lembro do Sport vencer o Fortaleza no Castelão aqui em muitos e muitos anos. Então, sinceramente, acho muito difícil. Se bem que é o contrário. Enfim, a vitória do Fortaleza é quase certa, mas o Sport ainda deve ter um jogo que deve ganhar. Eu tava confundindo as bolas aqui, enfim. Lá ele. Mas enfim, o Ceará precisa dar esse foco na Copa do Nordeste se quiser se classificar. E no próximo domingo já tem um confronto contra o Londrina. Londrina que inclusive joga hoje, daqui a pouco a gente dá uma passada nos jogos desse domingo. E a gente precisa ficar de olho para saber como vem o nosso próximo adversário. E lembrando, o Londrina não disputa a Copa Sul-Sudeste, então o Ceará vai chegar mais desgastado para essa partida porque joga na terça-feira e o Londrina não tem nenhum compromisso durante a semana, tá? Vai passar a semana inteira esperando pelo Ceará para jogar no domingo dentro de casa. Então, ficamos de olho para saber como vai ser esse jogo. O Londrina enfrenta hoje o Atlético Goianiense. Já já a gente chega lá na rodada, tá? E falando em reforço para a próxima semana, nós devemos ter a volta do Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique, na segunda-feira, deve fazer um exame de imagem para comprovar que a lesão está curada, retirar a tala de proteção que ele está usando, para poder aí sim tomar de volta os treinos, né? Ele já está treinando com o grupo, mas ainda existem movimentos que ele não faz para não prejudicar mais ainda a lesão. Então, a partir de segunda-feira, o Pedro Henrique já deve voltar a ser a opção para o técnico Moza, muito provavelmente para o jogo do final de semana, tá? Eu não acredito muito que o Pedro Henrique já vai ser a opção para terça-feira. Se for, uma grata surpresa. Vamos aqui. Próximos jogos da Série B. Jogos do domingo, né? Hoje, nós vamos ter, às 18 horas, 3 jogos. São Bernardo e Fortaleza, jogo com transmissão da TV Globo, Premier e Sport TV. Vamos ter América Mineiro e Novo Horizontino, transmissão ESPN e Disney Plus. Vamos ter Operário e Cuiabá, jogo exclusivo do Disney Plus Premium. Inclusive, o Operário é uma das duas equipes que ainda podem ultrapassar o Ceará na rodada em caso de vitória ou empate, tá? Então, de olho no Operário. CRB e Atlético. O Atlético é a segunda equipe que, em caso de vitória, pode ultrapassar o Ceará na liderança do campeonato, tá? E para fechar a rodada, vamos ter Atlético Goianiense e Londrina. Esses últimos jogos também exclusivos do Disney Plus Premium, tá bom? Turma, é isso. Vou ficando por aqui, tá? Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Deixa o teu like, deixa o gostei, se inscreve no canal, deixa o hype e nos ajude a continuar crescendo aqui no YouTube, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.